bom dia. Vamos colocar aqui o slide. Quando a gente olha esse tema, o título dele, né? A gente vem logo com ideias apocalípticas na cabeça, né? Talvez alguém poderia imaginar, assim, vendo, né, quando a gente divulgou o tema, que eu ia chegar aqui com uma barbinha cajada e uma plaquinha escrito Sinais dos Tempos, é o fim do mundo, ou qualquer coisa nesse sentido. Não, nós não vamos falar disso, tá? A proposta aqui hoje não é que eu seja profeta do Apocalipse, que esteja pregando o fim do mundo ou qualquer coisa que o valha na nossa imaginação tão fértil. Para todos nós que estudamos o Espiritismo, sabemos que Sinais dos Tempos é um tema que a gente estuda lá no 5º livro da codificação, a Gênese, que a gente particularmente gosta tanto. E bem lá no último capítulo, Kardec vai trazer para a gente os esclarecimentos necessários a respeito desse tema. E essa é a proposta da gente aqui hoje. Falar sobre esses sinais dos tempos. Toda introdução, gente, é muito importante. Muita gente não tem paciência de acompanhar introduções. Às vezes no livro vai lá, pula, ou faz aquela leitura hiperdinâmica, né? E não dá a devida importância para o que a gente introduz antes de falar um tema. A prova da importância de uma introdução está, por exemplo, no Livro dos Espíritos, quando a gente começa a estudar. Quão é importante entender aquela introdução e aqueles tópicos que Kardec traz para a gente. Então fica a dica, não pulem a introdução do livro, porque ela vai dar o direcionamento, a ideia, ela vai traçar os limites e o objetivo daquela obra. Mas por que eu estou falando de introdução? Porque eu vou fazer uma pequena introdução aqui agora. Eu gostaria que todos prestassem muita atenção para que não haja equívocos. Então eu já dei um dos tópicos. Eu não estou aqui para ser profeta do Apocalipse. Primeiro ponto. O segundo ponto é, por favor, não me levem a mal. Eu não estou aqui para ofender ninguém. Não é esse o objetivo. Eu não quero que ninguém saia daqui com qualquer tipo de ressentimento, se por acaso eu tocar em algum ponto que possa te fazer se sentir desconfortável. Já peço perdão desde já. Não é esse o objetivo. Meu papel aqui hoje é daquele que está tentando acordar, que está ainda cambaleando de sono, mas tentando acordar os companheiros que estão ao redor. E às vezes a gente vai, talvez, utilizar de algumas palavras e imagens fortes. Mas não é para ofender ninguém. Não é para machucar ninguém. Nosso objetivo é despertar. Porque nós estamos em um momento crítico da humanidade. Nós que estudamos o Espiritismo entendemos bem o que é sinais dos tempos. E eles estão aí. E nós vamos conversar sobre eles. E isso pode incomodar muita gente. Então, para aqueles que estão acompanhando a gente pela internet, porque esse vídeo vai para a internet e eu estou aqui tremendo nas bases por causa disso, porque eu preferia que estivesse aqui conosco, só entre nós, porque vocês me conhecem e talvez não me julgariam. Para aqueles que estão escutando online, por favor, antes de me direcionar psicossocos, lembre-se que meu objetivo não é ferir, é apenas despertar. E tudo o que eu falar vale para mim também. Eu não estou me excluindo deste momento que nós estamos juntos na Terra. Então, feito essa introdução, deixando claro o papel que a gente quer conduzir aqui hoje, vamos falar um pouco desses sinais dos tempos. E como a gente está falando para o público em geral, a gente precisa resgatar alguns conceitos básicos. Dentro do Espiritismo, nós sabemos que existe uma lei que se chama lei de evolução.
ao qual todo o universo está submetido. Então é como se houvessem degraus evolutivos que devemos escalar, como indivíduos e como coletividade. E estudando a doutrina espírita, ela nos descortina aquilo que nós convencionamos chamar escala espírita. E nessa escala espírita, didaticamente, nós temos classificados os espíritos de acordo com o seu grau de evolução. Começando lá com os mais simples, que atingiram o grau da humanidade, né? Onde nós chamamos realmente espíritos com letra maiúscula. E essas primeiras encarnações do espírito, elas se dão em mundos primitivos. Então, os mundos onde habitam espíritos, estes mundos são compatíveis com o degrau evolutivo que aqueles espíritos estão. Então, se são espíritos ainda em suas primeiras encarnações, em corpos humanos, eles estarão em mundos ainda primitivos, mundos bebês, porque aquela alma ainda é uma alma, entre aspas, bebê. Ok? À medida que ele vai subindo nos degraus evolutivos, e vai sendo aquilo que a gente chama de espíritos impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros e perturbadores, eles estarão habitando mundos como o nosso, a Terra, mundos de provas e expiações. Então, a maioria dos espíritos que aqui habitam na Terra, mundo de provas e expiações, somos nós, e cada um escolhe qual classe a que pertença. Impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros e perturbadores. Estamos aí no meio dessa galera. É claro que existem superiores aqui, espíritos benevolentes que poderiam estar em outros mundos, mas estão aqui nos auxiliando, porque a cooperação é lei do universo. Mas em um mundo de provas e expiações, nós estamos falando da maioria. Ok? Então, a maioria se enquadra nesses degraus abaixo da evolução. Esses espíritos não vão ficar aí para sempre, eles vão aprender, eles vão evoluir e eles vão melhorar. Não é uma condição estática, é uma condição que também está submetida ao processo de evolução. E como a evolução nunca para, os espíritos vão, então, para escalas superiores, como espíritos benevolentes, prudentes e sábios, que já habitam mundos melhorados, que nós chamamos de mundos regeneradores. E a escala continua com espíritos superiores, espíritos de sabedoria, morando em mundos felizes, até chegar à classe dos espíritos puros, habitando mundos celestes. Ok? E não para por aí, não, gente. Isso é só um horizonte para a gente entender, porque a caminhada é longa. E não adianta dar o trajeto todo. A gente tem a eternidade. Ainda estamos mais próximos do início do que do objetivo, da linha de chegada, se é que tem linha de chegada. Então, é claro que depois de tudo isso aí, a evolução continua. Esses espíritos puros, segundo São Luís, ainda abre-se uma nova classificação para eles, até eles chegarem ao ponto de espíritos crísticos como Jesus. Então, a caminhada é longa, né? Para a gente não desanimar, eles não colocam o mapa completo, não. Deixam a gente até um objetivo que é de espírito puro, para a gente entender. Bom, por que a gente está falando tudo isso? Porque assim como os espíritos evoluem, a gente percebe que os mundos também evoluem. E Kardec, quando vai abordar na Gênesis a questão dos sinais dos tempos, ele está abordando aquelas profecias de Jesus a respeito do porvir, de um mundo melhor. E nós entendemos no Espiritismo que esse porvir, essa transição de um mundo melhor, é quando aqueles espíritos que habitam aquele mundo vão progredir, e com isso o mundo em que eles habitam também vão progredir, vão mudar de escala. Então é mais ou menos assim. Nós sabemos que no mundo de provas e expiações, nós temos o mal prevalecendo sobre o bem. Infelizmente, é essa a realidade. O mal pulula aos nossos olhos em um mundo de provas e expiações. Por isso chama provas e expiações. Por isso há prantos e ranger de dentes na linguagem do Evangelho.
Bom, a gente sabe que lá na frente existem os mundos felizes, né? Onde o mal não existe completamente. Mas a gente sabe também, pelas leis da natureza, que a natureza não dá saltos. A gente não pode passar de um mundo de provas e expiações diretamente para um mundo feliz. É necessário uma transição, assim como ocorrem as transições na natureza. Do verão, a gente já não cai no inverno em uma nevasca terrível. Tem que passar pelo outono. E assim como para sair do inverno e para chegar no verão, nós temos que passar pela primavera. Existem etapas de transição entre os extremos, vamos dizer assim. As fases da lua, né? O próprio amanhecer e o anoitecer, a gente observa que é gradual. São etapas de transição. Então, para chegar no mundo feliz, nós precisamos primeiro passar por um mundo de transição, que é esse mundo regenerado. Qual seria a diferença desse mundo regenerado para esses dois mundos, de provas e expiações e mundos felizes? Bom, o mundo de regeneração é a transição entre essas duas etapas. Nesse tipo de orbe, o homem ainda está submetido à encarnação, a corpos materiais grosseiros como o nosso, ainda está sujeito a certas provas, mas sem as pungentes angústias da expiação. Só de não ter expiação, gente, já é um alívio. Nestes mundos, nós ainda temos provas a cumprir, situações que nós ainda precisamos provar, mas para nós mesmos. E já nos livramos daquelas condições dolorosas da expiação do nosso passado delituoso. Então já é um mundo onde a aurora da felicidade e da esperança já brota. Já é muito melhor que um mundo de provas e expiações. Porque se o mal ainda não foi completamente vencido, como nos mundos felizes, a diferença entre o mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração é que o bem prevalece sobre o mal. Inverte-se a balança. Enquanto no mundo de provas e expiações o mal prevalece sobre o bem, no mundo de regeneração essa balança se inverte e o bem prevalece sobre o mal, até que não exista mais o mal e só exista o bem nos mundos felizes por diante. Ok? Essa ideia está clara para todo mundo? Então tá. Quando a gente está falando de sinais dos tempos, nós estamos falando desta transição que o nosso mundo está passando. Estamos deixando de ser mundo de provas e expiações para entrar em um mundo regenerado. Não é o mundo feliz, para entrar no mundo regenerado. Então a gente está aqui, ó, nessa transição. E quando chega neste momento, existem vários sinais que nos foram dados para identificar este momento. Jesus deixou essas profecias, deixou estes sinais para que nós pudéssemos reconhecer os momentos em que a Terra estivesse passando por essa transição. Então, são chegados os tempos. E eu não estou falando aqui de fim do mundo. Eu não estou falando de catástrofe, de meteoro caindo, de vulcão explodindo, de qualquer coisa que Hollywood adora fazer. Eu estou falando da transformação que os espíritos que aqui habitam vão sofrer mediante o seu próprio trabalho e esforço e, consequentemente, o mundo que nós habitamos também sofrerá essa transformação. Vamos pegar um trecho da Gênese que pode esclarecer um pouco melhor isso para a gente? Lá na Gênesis a gente tem assim: a humanidade tem realizado até o presente incontáveis progressos. A gente vê. Temos os smartphones, né? As casas inteligentes, os carros, os meios de transporte, todo o conforto, ar-condicionado, gente. Que coisa maravilhosa que é ar-condicionado, geladeira, não é? É uma maravilha. Os remédios, para quem vai no dentista, sabe como é bom uma anestesia, né? Então, nós temos avanços, progressos incontáveis. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista da ciência, das artes, do bem-estar material. Resta-lhe ainda um imenso progresso a realizar.
o de fazerem que, entre si, reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. Já não é somente o de desenvolver a inteligência o que os homens necessitam, mas de elevar os sentimentos. E para isso, faz-se preciso destruir tudo o que suprecite neles o egoísmo e o orgulho. Vamos tentar entender melhor essa passagem? O que será que Kardec está tentando nos dizer a respeito dos sinais dos tempos? Bom, a gente tem observado, de forma geral, uma hipertrofia do intelecto humano. Na história da humanidade, a gente nunca teve tanto acesso à educação. Gente, eu estou falando de forma geral, ok? É claro que ainda existem os bolsões de miséria, de pobreza, de exclusão. Eu estou falando de forma genérica, ok? Então, nós nunca tivemos tanto acesso à educação. Nós nunca estudamos por tanto tempo. Nós nunca nos qualificamos tanto. Veja quantos especialistas, existem especialistas da especialidade, ao ponto que chegamos. Nunca fomos expostos a tantos estímulos cognitivos. Nossas crianças são hiperestimuladas desde cedo. Nós nunca consumimos tanta informação. É instantâneo. O que acontece do outro lado do mundo chega em segundos nas nossas mãos. O volume de informação que nós consumimos é imenso. Hoje, você pode aprender a fazer qualquer coisa através da internet. Estou eu lá me aventurando a consertar minha casinha velha lá, fazendo um monte de coisa, aprendendo tudo no YouTube. Está tudo aí, na nossa mão. A gente valoriza muito mais a formação acadêmica do que a formação moral. Essa é o retrato da humanidade. E enquanto os nossos cérebros estão assim, hipertrofiados, musculosos, fortalecidos, o nosso coração está assim, raquítico. Nunca nossos corações estiveram tão famintos na humanidade. E aí? Quantos problemas atuais por causa dessa desnutrição do coração? Será que nós temos dado a devida importância aos nossos sentimentos, à nossa moralidade, à nossa espiritualidade, e tudo isso simbolizado por nosso coração? Nossos corações estão famintos. Nunca a humanidade esteve tão carente. Por causa disso, quanta solidão, quanta depressão, quanto suicídio e quanta loucura a gente observa por aí. Crianças tirando a própria vida. Tamanha a desnutrição dos seus corações. Alguma coisa está errada, gente. Alguma coisa está profundamente errada e a gente precisa entender. Qual seria a raiz do problema? Qual o cerne da questão? Qual o centro desse alvo? Kardec já tinha dado a resposta naquele trecho que a gente leu. O egoísmo. O egoísmo é o centro de toda essa mazela, da desnutrição dos nossos corações quanto a humanidade encarnada na Terra. Mas como assim? Por que o egoísmo? Quando eu sou egoísta, quando nós somos egoístas, o universo gira em torno do meu umbigo. Eu quero tudo para mim. Só eu mereço toda a felicidade do mundo. E eu faço de tudo para conquistá-la. Então o egoísta, ele está constantemente sedento.
ele constantemente busca algo para satisfazer-se a si mesmo. Ele sempre está com sede. O problema é que ele está sempre bebendo uma água salgada, que não mata essa sede. Então nós, abraçados ao nosso egoísmo, estamos tentando saciar essa sede com água salgada. É como se a gente tivesse um buraco dentro do nosso peito que a gente está tentando preencher. E nunca preenche. Aquele vazio nunca acaba. O que é esse vazio? Como que eu posso preencher esse vazio? O egoísta não entende. E ele tenta muitos subterfúgios para tentar preencher esse vazio, esse buraco interior. Quantos não são aqueles que, iludidos, acreditam que a felicidade se encontra em ter, não em ser? Apegados às posses transitórias, às situações perecíveis, aquilo que a gente pode comprar ou tocar. Quantos não são aqueles perdidos em compulsões de compra de toda ordem, escravos de um sistema de consumo, de obsolescência programada da indústria, para que você consuma, 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 na ilusão de que consumindo você estará feliz, preenchendo aquele buraco, e não está, porque você nunca vai ter aquele buraco preenchido, por mais que você compre, compre, compre. Você nunca vai ter a última versão do iPhone, porque o ano que vem tem outra. E você está sempre atrás. É uma água salgada. Quantos de nós não está perdido nesse ciclo interminável de consumo desnecessário? Olha as nossas garagens, nesse país em que a gente tem oportunidade de ter acesso, poder de compra, que o capitalismo nos proporciona. Estou falando vale para mim. É só alguém cambaleando de sono, tentando acordar e acordar quem está ao redor. É difícil ouvir tudo isso, mas a gente precisa acordar. A gente é escravo de marca. Quantos, se lançarem o pinico da Apple, vão comprar? Porque é da Apple. Nada contra a Apple. Quer dizer, algumas restrições. Poderia ser qualquer marca. Estamos escravizados ao consumo e ensinamos isso desde cedo às nossas crianças, que toda vez que vai num supermercado, num Walmart, num Target, tem que sair de lá com uma bugiganga qualquer. A gente precisa compreender isso. Quantos não estão entregues às compulsões alimentares de toda ordem, tentando preencher esse vazio interior com comida? Enquanto na Terra ainda tem gente morrendo de fome, tem aqueles que estão morrendo de comer, porque comem em excesso, excesso de todas as ordens, muito doce, muita gordura, muito tudo. Será que a gente come para viver ou vive para comer? Eu já entendi os olhares, isso aí a carapuça já serviu, eu sei. A gente precisa acordar. Nosso objetivo aqui na Terra não é comer batatinha. Até deu um efeito aqui. Acho que foi o mentor falando para mim.
esse buraco interior que nós temos no nosso peito, na nossa alma, não vai ser preenchido com milkshake, com chocolate. A gente só vai arrumar problema fazendo isso, destruindo a máquina orgânica que Deus nos proporcionou para a existência aqui na Terra. Quantos não têm o coração preocupados tão exclusivamente com a própria imagem, num narcisismo insano que hoje a gente vive, nessa cultura, ou falta de cultura mesmo, que a humanidade tem, da busca pelo corpo perfeito? Pessoas que vivem de aparência, que fazem qualquer coisa para se enquadrar dentro de estereótipos e modelos, muitas vezes irreais, inatingíveis, ilusões que o mundo nos estabelece. Quantas enfermidades e quantos transtornos por causa disso. Monstruosidades, muitas vezes. Doenças psíquicas e físicas em busca desse narcisismo, dessa autoimagem, deste modelo de beleza, desse padrão de moda que não existe e que nós estamos escravizados a ele. Menina, quem falou para você que você tem que ter o cabelo dessa ou daquela cor? Que você tem que usar essa ou aquela roupa? Garoto, quem falou para você que você tem que ser bombado? Que você tem que ter o cabelo assim ou assado? Quem dita essas normas? Agora, pior que responder essa pergunta é: por que eu sigo essas normas? Porque muitas vezes eu vou vestir aquela roupa que eu não estou confortável com ela, para ser aceito pela sociedade? Porque é a última moda? É para questionar. Se você estivesse numa ilha deserta, só você, somente você, será que você ia usar aquele sapato apertado? Aquele sapato de salto? Desconfortável? Aquela blusa apertada? Morrendo de calor? Então por que muitas vezes a gente veste? Para o outro? Para ser aceito? Eu não estou falando aqui de desrespeitar as normas sociais. Existem códigos sociais, convenções sociais que necessitam ser seguidas em nome de uma convivência social harmônica. Existe determinado traje que você precisa se preparar para determinadas ocasiões. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é da escravidão da moda. Da escravidão dos padrões de beleza. Daquele corpo que tem que pesar X para ser o ideal. Daquela cintura que tem que ser Y para ser a ideal. Daquele bíceps que tem que atingir determinado diâmetro para ser o ideal. Daquela barriga engomada ou qualquer coisa do tipo. Por quê? E muitas dessas escusas, muitas vezes, vêm disfarçadas de saúde. Às vezes a saúde está sendo deteriorada, com suprimentos alimentares que intoxicam o seu corpo, hormônios artificiais que vão danificar o seu sistema orgânico, dietas malucas que vão te causar doenças, bulimia, distúrbio de autoimagem. Quantas adolescentes e crianças nessa situação? Não é assim que a gente vai preencher o buraco interior.
não é buscando o corpo perfeito, não é buscando os padrões de beleza e de moda da sociedade. Esse buraco não vai ser preenchido por aí. Quantos não estão perdidos nessa necessidade de aparecer? E aí nós temos as tais redes sociais consumindo o nosso escasso tempo. O tempo que a gente não tem está sendo consumido por essas redes. Tempo que poderia estar sendo muito melhor utilizado. Para quê? Para passar uma falsa imagem. Para passar a imagem que eu gostaria que as pessoas tivessem sobre mim. E aí a gente começa a observar aquelas coisas maravilhosas, aquelas selfies maravilhosas. E a gente não entende o custo que está por detrás, a realidade que está por detrás daquilo. Porque na realidade é aquilo ali, ó, todo mundo fazendo fila para tirar a foto lá. Ó. Aquela foto feliz lá do Instagram, aquela foto feliz lá, família feliz, final de semana maravilhoso. É só na foto. Aquela família não tem problema, não? Aquele ser lá não tem problema, não? Muitas vezes aqueles 30 segundos da foto ali é o único momento de felicidade que ela vai ter. É o que ela gostaria que fosse. E não é. Por que a gente se ilude? A gente sabe disso e gosta de se iludir. Para quê? Para tentar preencher esse buraco interno. Para ver se eu acredito que realmente eu sou feliz. Só que não é assim que eu vou ser feliz. Não é mentindo para o mundo lá fora que eu vou ser feliz. Não é me exibindo para o mundo lá fora que eu vou ser feliz. Não é assim que eu vou preencher esse buraco interno. Como que eu preencho essa minha carência? Porque é uma carência. Eu quero que as pessoas deem like. Eu quero que as pessoas vejam minha foto. Eu quero que as pessoas me deem uma curtida. Porque meu coração está com tanta fome de afeto que eu preciso disso. Por que a gente faz isso? Por isso que a gente vê todo dia coisas esdrúxulas, gente, no noticiário. Pessoas morrendo por fazer estupidez para receber likes, para receber views. Jovens, naquelas propostas, desafios insanos, que muitas vezes acometem a sua saúde ou comprometem a sua integridade, em busca de notoriedade social, para tentar preencher essa carência, esse buraco, para ser aceito, para ter atenção. Será possível que a gente não percebe isso? Esse é delicado. Quantos de nós não está perdido aí, tentando preencher esse vazio interno, nos abusos, nos excessos e no desrespeito das funções sexuais ou da própria sexualidade? O que nós estamos fazendo dessa força criativa e sagrada que Deus nos deu? O sexo, a sexualidade, está sendo completamente mal utilizada por todos nós. O propósito do Criador não é fazer com que essas energias sejam pecaminosas, tabu ou qualquer coisa desse sentido. Não, são energias criativas da vida, onde nós participamos com o Criador da criação universal. É uma coisa linda que a gente precisa respeitar. Mas o que nós temos feito com a nossa sexualidade? O que nós temos feito com essa energia sexual? Como nós temos gastado ela? Criando aberrações? Criando situações de constrangimento? Criando dores afetivas no outro? O pior é quando a gente disfarça esses nossos transtornos
com a desculpa de que se trata de uma preferência ou um gosto pessoal. Com todo respeito, qual de nós aqui pode falar a respeito de sexualidade saudável? Talvez nenhum de nós. Mas está na hora da gente parar para pensar o que nós temos feito dessa energia. Dos abusos que estão por aí, das fantasias que estão sendo criadas, das distorções, dos exageros, dos modismos, das vulgaridades, do desrespeito a si e ao próximo. Quando a relação com o outro é uma relação em que o outro é só um objeto, como que eu vou suprir a minha carência afetiva? Porque para suprir a minha carência afetiva eu preciso de outro ser humano. Eu preciso de afeto e não de um objeto. Quando eu trato o outro como um objeto, eu não vou saciar essa minha carência, eu não vou preencher esse buraco. Quantas distorções, quantos abusos, quantas desculpas esfarrapadas a gente arruma para satisfazer o ego bebendo água salgada, que não vai saciar. Não é o sexo desregrado que vai te trazer a plenitude, é o afeto. Só o afeto com outro ser humano, a gente precisa parar para pensar nisso. Porque as coisas estão indo longe demais. E estamos nos intoxicando com as nossas próprias criações de vulgaridade e de excesso. E os vícios? Seriam os vícios capazes de preencher esse buraco do nosso interior? Quantos não se perdem na bebida, no cigarro, nas drogas lícitas e ilícitas de toda ordem, tentando preencher esse buraco interior? Seriam eles capazes de nos trazer essa plenitude que tanto buscamos? Muitas vezes a sociedade defende o uso dessas substâncias como situações de glamour, personalidade. Quantos jovens aí, principalmente no universo masculino, isso é muito comum, em autoafirmação, se iniciam no uso dessas substâncias para terminarem em situações de prisão dolorosa que o vício proporciona. A verdadeira liberdade, já diziam os sábios, é você ter controle sobre a própria vontade. Porque a vontade é caprichosa, ela te escraviza. E se ilude aquele que fala, eu paro a hora que quiser, mentira! Se quisesse realmente, já teria parado. E quantos estão aí se intoxicando no álcool, nas drogas, sob a escusa de que é um momento que ele precisa espairecer, se aliviar das pressões do mundo. O problema, gente, é que muitas vezes nós estamos piorando os problemas ao invés de desligar deles. E só aqueles que já viveram o problema da drogadição em casa sabem o quão doloroso é os espíritos que se deixam pegar por essa prisão, por essa falsa ilusão de preencher esse vazio interior com essas substâncias ilícitas. Nunca a droga esteve tão próximo de nós. Nunca o convite ao vício esteve tão aberto a todos nós. Não é mais aquele submundo. Está na nossa porta, está na porta das nossas crianças, está na escola. E a gente precisa falar sobre isso. Sobre essa prisão, sobre essa armadilha.
porque isso não vai preencher o nosso vazio interior. E aqueles que tentam fugir da realidade? Preencher esse buraco interior no mundo virtual, no mundo dos games, nas séries, nos filmes intermináveis, tentando se desligar daquela realidade que está dolorosa demais para aquele espírito. Porque é muito melhor ficar lá no mundo da fantasia, do virtual, da ilusão, do Harry Potter, do super-hero. É melhor estar naquele mundo. O problema é que quanto mais eu fujo, mais o mundo se desorganiza ao meu redor. Porque tem coisa que só eu posso fazer. E se eu não faço, ninguém vai fazer. Então, via de regra, quando eu escapo da realidade, através dessas portas falsas, tentando preencher esse buraco interior, o meu problema está crescendo. E aí eu preciso escapar cada vez mais, porque eu não estou dando conta de enfrentar aquele problema que eu criei e estou alimentando, fugindo da realidade. É muito parecido com os vícios tóxicos, maníacos das substâncias ilícitas. Praticamente andam de mãos dadas aí. É o mesmo mecanismo. É fuga. Fuga da realidade. Só que fugir da realidade não vai fazer a realidade ficar melhor. Pelo contrário, vai os desafios da vida, porque são eles que nos vão fazer crescer. E não fugir deles. Isso não vai preencher o nosso vazio interior. Isso é água salgada. Por fim, a gente observa aqueles que partem para situações de agressão e violência ao próprio corpo, como um grito de socorro, de carência, para que olhem para mim, eu preciso de atenção. Será que a gente precisa de todas essas tatuagens, gente? Será que a gente precisa de todos esses piercings? Será que a gente precisa de todos esses procedimentos estéticos que deformam o nosso corpo, criando um corpo artificial? Muitas vezes ridículo, desculpe. Porque aí vai a opinião pessoal. Mas como alguém que estudou a biomecânica corporal, eu te digo, quanto mais silicone você coloca no seu corpo, mais desajuste biomecânico você está causando para você. E se as costas já doem normalmente, experimente colocar um silicone desse tamanho no seu seio. Para quê? Por quê? Para quem você está fazendo isso? Que carência é essa que nós precisamos? Que as pessoas cheguem e falam, nossa, que tatuagem bonita, o que significa? Queremos atenção. Queremos afeto. Nossa, onde mais você tem piercing? Para que as pessoas se aproximem. Lembra, gente, da introdução, não quero ofender ninguém. São mecanismos de dizer, mutilando o corpo, olhe para mim. Eu preciso da sua atenção. Eu preciso de afeto. Eu estou carente. Tem um buraco aqui em mim que eu preciso preencher. A gente precisa pensar nisso. E aí tem um vídeo, gente, que ele é muito atual. Ele choca a gente. Mas a pessoa que fez esse vídeo teve uma sensibilidade muito grande para poder retratar os sinais dos tempos, a indiferença moral, o egoísmo, as distorções de toda a ordem
que o espírito egoísta produz na tentativa de saciar essa sede infinita que nunca vai acabar porque está bebendo água salgada? João, dá para a gente passar o vídeo aí? Está sem som. Profeta do Apocalipse, mas até agora eu acho que eu fui um pouco profeta do Apocalipse, né? Citando algumas das dificuldades do mundo atual. Mas a grande reflexão que a gente quer fazer e convidar que todos façam é: a que ponto nós chegamos? O que mais precisa acontecer ao nosso redor para que a gente saia do centro do nosso próprio umbigo e vença essa indiferença? Já diziam os espíritos que é necessário que assim seja, para que enfim surja um mundo regenerado, essa nova etapa evolutiva da Terra. Quando a gente pega lá o Livro dos Espíritos, na pergunta 784, os espíritos são muito claros quando falam para a gente que às vezes é necessário que o mal chegue ao excesso, ao extremo, ao limite do insuportável, para se tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Será que já não está neste momento? Com todos esses extremos que nós temos observado por aí, que a gente tem vivido, verdades que estão sendo questionadas, que a Terra é plana. A que ponto chegamos? Kardec continua na Gênese, e ele fala assim para a gente. Faltou as aspas, tá, gente? Mas uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções, sem abalos. Há, inevitavelmente, luta de ideias.
Deste conflito forçosamente se originarão passageiras perturbações, até que o terreno se ache aplainado e restabelecido o equilíbrio. É, pois, da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos, e não de cataclismo ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram consequências do estado de formação da Terra. Hoje, não mais as entranhas do planeta que se agitam, são o da humanidade. Então, quando a gente fala de transição planetária, desses abalos que estão acontecendo, não são abalos, cataclismas físicos, são abalos morais que nós estamos presenciando. Os extremos, o limite, para ver até onde a gente suporta e entenda a necessidade do bem e da reforma. Só tem uma forma, gente, de preencher esse vazio. Só tem uma forma de matar essa sede. E a receita está aqui na Terra já faz mais de 2000 anos. Amar como Jesus amou. É a única maneira de preencher esse buraco. É a água que Jesus ofereceu para a mulher no poço de Samaria. É só com o verdadeiro amor, o amor em sua mais pura essência, que a gente vai conseguir sentir essa plenitude interna, fechar esse buraco. Mas a grande pergunta: por onde começar? Porque a gente precisa dar um primeiro passo. Nós não podemos mudar o mundo de uma hora para o outro. Lembra que existem transições e processos que não dá salto? Precisamos começar pequeno. Mas precisamos começar. Por onde começar? A gente pode começar afinando razão e emoção. Porque nosso cérebro musculoso precisa estar em consonância com o nosso coração raquítico. Vamos afinar os dois. Vamos tentar equilibrar essa balança. Tá, mas como fazer isso? Existe uma receita mágica? O pior é que tem. Já deixaram uma receitinha para a gente. Chama-se reforma íntima. É a lagarta que vai sair do casulo, que vai fazer o processo de autotransformação para voos mais altos. Mas muitos olham e falam: como assim? O que é isso? No Espiritismo vocês falam tanto disso. O que é isso? Como assim? Conhece-te a ti mesmo. Somos grandes desconhecidos de nós mesmos. E precisamos empreender um pouco mais de esforço, não para satisfazer esse ego faminto, sedento que a gente tem, e sim para conhecê-lo, saber das nossas limitações, olhar para dentro de si. A gente precisa tirar um momento do nosso tempo para refletir, fazer esse balanço, o balanço das nossas atitudes, das nossas palavras, daquilo que a gente fez ao longo do dia. Analisar as nossas tendências, gente, as nossas reações nos momentos graves. Isso diz muito a respeito da nossa pessoa. Passar a limpo o nosso dia. É o convite de Santo Agostinho, para que possamos fazer essa reflexão todas as noites. Assim, vamos, aos poucos, nos conhecendo e transformando aquilo que nós precisamos mudar. E acreditem, quando nós mudamos, o mundo muda ao nosso redor. Porque a única coisa que a gente pode mudar somos nós mesmos. É assim que a gente tem que começar. A casa ajuda. Nós temos o curso da reforma íntima, nós temos o estudo
da doutrina, o estudo codificado dos livros da codificação, o estudo estruturado. Hã? Metódico. Para nos auxiliar nesse processo. Fica aí o convite. Agora, para terminar, nada melhor do que aqueles espíritos amigos que muitas vezes com palavras muito diretas resumem para a gente o que a gente precisa fazer. Joana de Ângeles é um deles, que a gente admira muito também. Ela é aquele espírito que vai convidar a gente a fazer uma coisa muito importante. Simplifica. Simplifica a vida. É muito fácil entender isso. Simples é o oposto de complicado. Quem quer ter uma vida complicada? Complicado é sinônimo de complexo, de difícil. Ninguém quer. Então, simplifica. O segredo da felicidade está na simplicidade. Simples de coração. Não foi essa expressão que Jesus utilizou? Quando a gente cria complexidade, normalmente a gente está criando problema. É aquilo que o Evangelho nos ensina, chamado tormentos voluntários. Valorizemos o simples. As pequenas coisas da nossa vida são tesouros. A gente brinca muito, né, Johnny? É só quando o nariz entope que você valoriza o quão bom é ter um nariz desentupido. O quão bom é respirar sem ter aquele bloqueio nasal. Coisas simples que a gente não valoriza. A gente está preocupado com coisas muitas vezes lá fora. Será que nós estamos dando valor às coisas que nós já temos, ao invés de valorizar aquilo que nós não temos? Nós já temos muito. Quantas bênçãos ao nosso redor? Então vamos simplificar a nossa vida. A gente não precisa disso tudo para ser feliz. A gente precisa de muito pouco para ser feliz. Jesus nos ensinou a pedir ao Pai o pão nosso de cada dia. Não é do mês inteiro, nem do ano inteiro, nem da vida inteira. Por que a gente tem que complicar? Fica o recado, gente. Está nas nossas mãos. Eu quero agradecer a paciência de todos. Estou vendo todo mundo com um olharzinho um pouco assustado. Por favor, lembra da minha introdução. Não quero machucar ninguém, nem entender ninguém. Vale para todos nós. A gente precisa despertar. Os sinais dos tempos estão aí. O mundo vai regenerar. Aqueles que não conseguirem acompanhar vão ser convidados a ir para um planeta mais primitivo, compatível com a sua evolução espiritual. Se nós desejamos ficar, se nós desejamos desfrutar um pouco mais dessa paz que um mundo regenerado nos convida a ter, a gente precisa se esforçar. Nem que seja como o trabalhador da última hora. Uma única hora. A gente trabalhando com dedicação, a gente vai merecer o salário do dia todo. Então vamos fazer a nossa parte. Simplifica. Só isso. Simplifica. Se tudo aqui que eu falei vocês esquecerem, só lembra disso. O que a Joana de Ângeles traz para a gente. Simplifica. Obrigado. Vamos encerrar. Vamos fazer a nossa prece final. Então, agradecendo a Deus, nosso Pai, nosso Mestre Jesus e aos irmãos da Espiritualidade Amiga aqui presentes, agradecemos, Senhor, pela oportunidade bendita que o Senhor nos dá de conhecer o Espiritismo. Pai, agora que temos em nossas mãos essa bendita ferramenta, temos todas as condições para acertar, ajuda-nos, Senhor, a fazer melhor uso deste instrumento. Ajude-nos a pegar este talento que o Senhor nos confiou e fazê-los multiplicar em nossas mãos, pois agora temos essa chance. Ajude-nos a dividir com nossos irmãos as bênçãos que o Senhor nos dá, para que, enfim, a humanidade possa saciar essa sede de amor que tanto temos, Pai.
Ajuda-nos a matar essa sede. Quantos sofrem por essa carência? Ajude-nos a vencer o egoísmo e a indiferença que insistem em crescer em nosso peito, para que saibamos olhar ao nosso lado e exercitar o amor que Jesus nos ensinou. Fortaleça os bons propósitos de cada um aqui presente, Pai, nos 2 planos da vida, e que possamos seguir a semana inspirados por essas novas energias para fazer diferente aquilo que talvez até hoje nós não tenhamos conseguido, mas precisamos dar o primeiro passo. Abençoe o nosso lar, nossa família, os nossos queridos, aqueles que acompanham conosco essa jornada evolutiva. Precisamos do Senhor, Pai, mais que nunca nesses momentos de transição, que o seu amor possa brotar em todos os cantos deste planeta, para que, enfim, possamos desfrutar do banquete que o Senhor nos convida há tanto tempo a participar. Que assim seja.